Deus abençoe cada um dos corações aqui presentes. Que eu e você, como foi falado na abertura, temos nossas dificuldades, temos adversidades, mas nunca esqueçamos em quem nós devemos confiar. Confiança que a gente aprende através de salmos. E a gente esta é a segunda vez que nós estamos fazendo mensagem baseada em salmos e aprender juntamente com Davi, né? Nós temos 4 personagens aqui. Lembra sempre, nós temos o rei Davi, nós temos Absalão, seu filho, nós temos Tamar, sua filha, e Aminon. 4 personagens que nós vamos discorrer nesta manhã. 4 personagens que estão entrelaçados numa história difícil, em acontecimentos e em fatos difíceis. E quando a gente lê o livro de Salmos, em que Davi menciona os ímpios, quem são esses ímpios? São os gentios. Não. Os ímpios eram do próprio povo de Israel. Porque você indo para o livro de Salmos, capítulo 3, você vai ver um momento, o que originou Davi escrever os Salmos 3. Se você abrir as suas Bíblias, a sua Bíblia lá em Salmo capítulo 3, você vai ver um pequeno comentário, confiança de Deus na adversidade. Diz lá, Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Ou seja, o que estava acontecendo? Qual que era o contexto para que Davi escrevesse Salmos capítulo 3. Bom, para nós conhecermos essa história por trás desse salmo, a gente tem que ir lá no livro de 2 Samuel. Vamos partir do capítulo 12, 13, e especialmente capítulo 13, nós vamos nos contextualizar aos acontecimentos que originaram tais palavras de Salmo 3. Bom, 2 Samuel capítulo 13, versículo 1, diz o seguinte lá, só para a gente também complementar essas informações. Absalão e Tamar eram filhos de Davi e Maaca. Aminon era filho de Davi e Ainoã. Ou seja, eles eram irmãos, Tamar, Absalão eram irmãos, mesmo pai, mesma mãe. Aminon era também filho de Davi, mas com outra mãe. Ou seja, eles eram irmãos ou meio-irmãos, como dizer, né? Eram o mesmo pai, mas mães diferentes. Dito isso, a gente vê lá no primeiro versículo de capítulo 3 de 2 Samuel, tinha Absalão, filho de Davi,
uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Ou seja, Tamar, diz o texto que era uma jovem atraente, bela, formosa, e Aminon se encantou com a beleza de sua meia-irmã. Absalão também era um homem formoso, era um homem atraente, era um homem considerado, belo. Sua irmã, também. Então, o que nós temos lá, 14:25 vai falar também da aparência de Absalão. Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele nenhum defeito. Ou seja, irmão e irmã bonitos, belos, formosos, Aminon, o meio-irmão dos dois, se enamorou de Tamar, E aí, a gente vê capítulo 13, nós não vamos ler, mas você pode correr os olhos aí, fazendo uma leitura silenciosa, que Aminon acaba cometendo incesto com a sua meia-irmã. É algo inconcebível para nós. O era também para a cultura judaica também. Era um ato desprezível isso. E aí, Absalão, ele trama, e acaba executando, não com as próprias mãos, mas ele era o autor intelectual do assassinato de Aminon, por conta deste ato de incesto que Aminon fez para com sua irmã Tamar. Versículo 23 de 13, diz lá: passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Então, já arquitetando o seu plano para assassinar, para matar o seu meio-irmão. E aí, versículo 28 e 29, diz lá: Absalão deu ordens aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri a Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena, sede fortes e valentes. Quem está falando para vocês matarem é o filho do rei. Então, não se preocupe com as consequências, não tenham medo, E aí, os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então, todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. Ou seja, Absalão, ele não perdoou Aminon pelo ato e tramou
a morte do seu meio-irmão, né? E aí, Absalão foge, né? E fica escondido, né? Porque o rei Davi ia começar a perseguir Absalão. Absalão, ele foge para a região de Gessur e ali fica por 3 anos, fugindo da perseguição do rei Davi. Versículo 37 e 38 vai dizer: Absalão, porém, fugiu e se foi para Talmai, filho de Emiúde, rei de Gessur. E Davi planteava a seu filho todos os dias. Assim, Absalão fugiu, indo para Gessur, onde esteve 3 anos. Ou seja, Absalão era alvo da fúria do rei, da perseguição do rei, porque diz o texto que Davi planteava a morte de Aminon. E aí perseguia Absalão. E Absalão, por 3 anos, ficou lá, fugido, escondido. Versículo 39. Então o rei Davi cessou de perseguir a Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminão, que era morto. Ou seja, o tempo foi se encarregando, né, e foi dando consolo para o rei, até que chega, não vou mais perseguir Absalão, né? E o texto diz lá que, começo do capítulo 14, diz lá: percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão. Ou seja, todo aquele sentimento raivoso, todo aquele mau sentimento que Davi tinha para com Absalão, com o tempo isso foi sendo acalmado, aplacado, até que Davi começou a olhar Absalão com outros olhos. Diz o texto, né? Começava a inclinar-se para Absalão, ou seja, já não tinha mais os mesmos sentimentos. Afinal, Absalão não era seu filho? Após se consolar, Davi começa a se inclinar para Absalão, fato percebido por Joabe. E aí, você lendo toda a história lá, o rei manda chamar Absalão: olha, volte para Jerusalém, né? Não estou mais te perseguindo. E aí, Absalão volta para Jerusalém, mas versículo 28 do capítulo 14 diz lá: tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém e sem ver a face do rei. Rei, você me mandou voltar, falou que eu poderia voltar, mas 2 anos eu não te vejo. 2 anos eu não sou recebido por você, meu rei. Para que eu voltei então? Se eu não posso ver o meu pai, não posso ser recebido pelo meu pai, e tudo é por intermediários, é através de pessoas terceiras, para que então eu voltei? Qual que é a finalidade do meu retorno? E aí, versículo 32 diz lá:
Respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te, dizendo: vem cá, para que te envies ao rei a dizer-lhe: para que vim de Jesus? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Ó, meu pai, você é o rei, e 2 anos você não quer me ver, você não quer me receber. Eu ainda sou culpado de alguma coisa para você não me receber? Se assim fora, melhor que eu ainda estivesse lá em Jesus, não ter regressado para Jerusalém. E aí, capítulo 15, a gente começa a ver que este pensamento, esta situação, mexe consideravelmente com Absalão, com a cabeça de Absalão, ao ponto de Absalão começar a fazer uma conspiração contra o rei. Capítulo 15, versos 2 a 6, diz o seguinte: e levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, né, a juízo, o chamava Absalão a si, e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira, Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. O que Absalão estava fazendo nos bastidores? Ele começou, né, a traçar um estratagema, né, para que todo aquele que procurasse o rei para alguma demanda, ele antes o abortava e começava a dialogar. Olha, puxa vida, a sua causa é boa, é justa. Poxa, mas não tem ninguém que possa fazer essa justiça para você. E aí começava a falar aos ouvidos dos homens. E começava ali, pouco a pouco, a trazer os judeus para o seu lado. Sabe aquela história lá de que parece que é alguma coisa que não tem importância, mas aos poucos foi evoluindo, aquilo foi crescendo e tomando um vulto muito grande. Só um paralelo aqui. Quando a gente ouve falar do fermento, um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa. É o que estava acontecendo. As palavras de Absalão estavam fazendo cócegas nos ouvidos dos judeus. E aí eles foram, aos poucos, se bandeando para o lado de Absalão. Palavras boas, palavras bonitas, né? E o texto diz também, né, quando alguém vinha lá e se
se prostrava em cumprimento a ele levantava, ele tratava, vem cá, puxa vida, você é meu amigão, puxa vida, não precisa disso. E aí, olha só, tudo uma estratagema para ir arregimentando, para trazer os judeus para o lado dele. Então, chama atenção para esse parêntese. Às vezes a gente acha que é uma coisinha que não tem importância, que é uma bobeirinha, e ali está a porta de entrada para um mal maior. Eu falo individualmente, na nossa vida, né? Coletivamente, como igreja. Pequenas coisas que a gente acha que não tem importância, mas que no futuro causam um estrago muito grande. E era o que estava para acontecer ali. E aí, versículos 10 a 13 de 2 Samuel 15. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direi: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gigonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo, enquanto ele oferecia os seus sacrifícios. Tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio o mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. O resultado daquela conspiração, daquela estratagema bolado por Absalão, uma conspiração de tamanho vultuoso, e decididamente todo o povo de Israel está seguindo Absalão. Olha o tamanho que virou esta situação. E aí, versículo 30. Davi teve que sair fugindo, porque a conspiração era tamanha, a quantidade de pessoas arregimentadas era grande o suficiente para exterminar Davi e os seus súditos, os que ainda permaneciam. O que fez Davi? Deixa eu sair daqui porque a minha vida está em risco. E aí, versículo 30. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Olha que situação. O próprio filho, que aos poucos ele mudou a sua opinião, o seu coração e se inclinou para Absalão, agora o rei Davi tinha que sair correndo, chorando. Davi chorava, traído pelo seu conselheiro. Veja lá. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Aitofel era um dos conselheiros de Davi, agora estava para o lado de Absalão. Pelo que disse Davi:
Ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Uns do que estavam lá dando conselhos a Davi, agora contra Davi. Capítulo 16, 6 e 7. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora homem de sangue, fora homem de Belial. Olha, o que Davi tinha que estar ouvindo na sua fuga. Fora daqui, fora homem de sangue, fora homem de Belial. Imagina como que estava a cabeça de Davi diante de toda esta situação. Sendo perseguido, fugindo, sendo hostilizado, tendo seus assessores mais próximos, tendo o traído, como fez Aitofel. E assim, era esse o pano de fundo para nós lermos Salmo capítulo 3. Era fácil a situação de Davi? Se você se colocar na pele de Davi, fazendo esse exercício, como que estaria a nossa cabeça? Versículos 1 e 2. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Adversários do próprio meio. São numerosos que se levantam contra mim, até falando: homem de sangue, homem de Belial, fora daqui. São muitos que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Olha, Davi, você está perdido. Nem Deus pode te salvar. Nem mesmo Deus pode te salvar. Tamanho é o número de inimigos, de adversários que se levantaram contra ti. Deus o abandonou, viu, Davi? Deus o abandonou. Porque muitos dizem: não há em Deus salvação para ele, Davi. Mas, porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Diante de todo esse quadro, de todo esse pano de fundo, de uma dificuldade, de um momento ímpar na vida de Davi, de ser perseguido por seu próprio filho, pela nação de Israel, por onde ele ia, ele ouvia impropérios. Ele ainda assim, por onde quer que ele passasse, os inimigos eram muitos. Mesmo assim, ele confiou em Deus. A confiança de Davi em Deus, seu escudo, o seu socorro. Com a minha voz clamo ao Senhor, Ele do seu santo monte me responde. E versículo 5: deito-me e pego no sono,
Acordo porque o Senhor me sustenta. Eu teria motivos N para não levantar. Se eu e você, nós fôssemos fazer um exercício agora, a gente poderia enumerar algumas situações que nos desanimam de levantar da cama. Não sei o que você está passando, mas todos nós passamos por adversidades, por perseguições, por pessoas falando mal, por traições, como Davi. Mas ele diz: deito e pego no sono. Eu não fico remoendo, puxa vida, o que vai acontecer, o que vai fazer, eu vou morrer. O deitar e pegar no sono mostra confiança em Deus, que Deus está à frente. Acordo porque o Senhor me sustenta, é Ele que me dá forças para enfrentar as adversidades, as dificuldades. Este é o pensamento de Davi. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. É como se em cada lugar, em cada canto, em cada monte por trás eu visse milhares e milhares de inimigos, incontáveis, e do povo de Israel, né? Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Confiança de Davi em Deus, porque Deus o protegia, porque Deus lutava por ele. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios, quebras os dentes. Como Deus está lutando por Davi. Milhares e milhares cercados de inimigos, sim, mas a confiança em Deus, que Deus estava lutando por ele. As nossas batalhas, nós queremos vencê-las? Nós assumimos as rédeas e eu vou vencer? Ou deixamos, como fez Davi, deixar Deus lutando por nós e depositando a confiança nele? Ou muitas vezes queremos, pela minha sabedoria, pela minha força, pelo meu conhecimento, pela minha experiência, eu vou fazer isso e aquilo. Voltando lá para 2 Samuel, vamos lá, capítulo 18, e aí você tem o desfecho dessa história, versículos 6 a 8. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi. E, naquele mesmo dia, houve ali grande derrota com a perda de 20.000 homens, porque
Aí se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. O exército de Davi, se comparado aos insurgentes, era pequeno. O exército de Israel era muito maior. Mas a confiança de Davi para com o seu Deus, de que Deus estaria lutando por ele, e aí a gente vê o desfecho, a vitória do exército de Davi. E aí, capítulo 18 mesmo, a gente vê lá, versículo 9. Indo Absalão montado seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Absalão ficou preso entre os galhos daquela árvore lá, ficou pendurado lá, né? Cabeça presa aqui nos galhos, nos ramos, e os pés balançando, sem conseguir se desvencilhar. E aí, 14:15, então disse Joabe, não devo perder tempo, assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram a Absalão e o mataram. Desfecho da história: Davi saiu vitorioso. A confiança dele era em Deus. Não importa as adversidades, mas Davi demonstra sua total confiança em Deus através do Salmo 3. Não importa quão numeroso seja o inimigo, feroz a batalha, Davi confiou em Deus. Davi confiou que Deus estava à frente nas batalhas. E para finalizar, Davi sabia que a sua salvação vinha de Deus, assim como as bênçãos. Que eu e você, nós possamos ter esta confiança e essa esperança depositada completamente nesse Deus de Davi, que dá a salvação e derrama bênçãos incontáveis. Que Deus nos abençoe.